Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, hoje dia 28/8/2024, nós estamos iniciando o estudo do livro Os Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, que tem como título Vida Social. E hoje quem vai coordenar os estudos é o Adão Barros. Adão, fica com você. Boa noite a todos. Vamos levar o pensamento a Deus na prece, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que ampare esse estudo, a fim de que ele se faça compreensível e traga a essência dos seus ensinamentos para o nosso crescimento espiritual, abençoando os nossos lares, onde nos encontrarmos, com as doces vibrações desses grandes trabalhadores que inspiram essas tarefas e a sua divulgação. Que assim seja. Bem, então vamos fazer o estudo do capítulo 28 da obra Vida Social. A noite surpreendia-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Lembrando que essa cidade, esse posto-socorro, ele fica numa esfera de umbral, mais precisamente no quarta faixa, quarta dimensão. Então, ali, apesar do isolamento, eles percebem no espaço os efeitos energéticos das vibrações do entorno, que são dissipadas pelos aparelhos magnéticos que eles têm como tecnologia no campo espiritual da cidade ou da colônia, aliás, do posto-socorro. Eu queria fazer um comentário. Esses postos-socorro são muito bonitos. Aparentemente a gente pensa assim, nossa, é uma fortaleza. Não, eles são muito bonitos por dentro. Tem belos jardins, fontes, uma natureza exuberante. E a tal ponto que quem está ali vivendo não percebe o efeito diretamente de que está dentro de uma esfera umbralina, de umbral, né? Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamava a entrada Alfredo e Ismália, sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz, que é outro posto de socorro. Há muitos nesta região do Brasil, né? E em todo o planeta, né? E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável, interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Seria em torno de 5 quilômetros dali, bem próximo mesmo do local onde eles tinham um posto de socorro. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam seus visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, quer dizer, ele conservava essa aparência, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno como na Terra. Ou seja, tudo muito simples, autêntico, não havia as convenções que conhecemos aqui.
embora o respeito enorme. O gesto de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Porque esse é o clima mental que esses espíritos vivem. Não existe o artificialismo ali. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Veja que interessante esse comentário dele. Inacessível ao fingimento. Mesmo porque não se pode esconder sentimentos e pensamentos numa dimensão como essa. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto. Em breves minutos, o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Então, era uma reunião social, porque é necessário esse refazimento, ainda mais num local como esse, onde o trabalho é muito intenso, é muito difícil. Os espíritos precisam se reunir para se refazerem, e esse é o objetivo. Sentindo-me assaz e insignificante, ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo, os primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu com um sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Quer dizer, não se prender demais com certas situações. Servir e seguir. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. Sim, nesses estágios que a humanidade está ainda, nós estamos, tudo é ainda lento. O progresso não é uma questão de dias. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos no círculo carnal. Aqui algum comentário até aqui que vocês queiram fazer? Alguma observação? Eu vou prosseguindo. Sim, Paulo? Boa noite às pessoas aí que entraram depois. Achei interessante ele falar que não prestar muita atenção nos encarnados, né? É necessário agir pontualmente, servir e partir. Eu não sei se eu entendi certo isso, mas assim, essas turmas de trabalho mais elevadas, assim, de orientação aqui do plano terrestre, naturalmente, eles não vão ficar 24 horas no nosso pé, porque principalmente seria muito enfadonho, muito triste até, né? Ver o que a gente faz, né? Durante 24 horas, o que a gente faz? Só coisas nobres, elevadas. Então, acho que eles vêm pontualmente, servem numa determinada coisa e partem. Não sei se é isso que vocês entenderam. Agora, deve existir outras equipes que ficam mais próximos, protegendo num nível mais assim, mais no terra a terra mesmo. Claro que existe também. Não sei, Adão, o que você acha, assim, comentário que a gente faz aí, assim, o que você... Não, é justo, exatamente. O trabalho deles certamente já é outro estágio. Existem os que cuidam realmente, constantemente, a todos nós, que são, por exemplo, os nossos guardiões, né, que nós chamamos. Eles estão bem próximos de nós, no dia a dia, e porque é necessário. Não significa que eles são coniventes com as nossas atitudes, né? Eles são muito responsáveis, mas deixam que cada um de nós faça o seu caminho, suas escolhas. O caso desses outros trabalhadores é um nível mais de educação, de auxiliar a reparação futura de todos nós, e presente nas nossas débitos kármicos e assim por diante. Assim que eu interpretei. Mauri? Boa noite a todos. Eu fiquei pensando como é que seria essa questão. Eu não tenho uma vivência consciente lá do outro lado,
de desdobramento e tudo mais para ter essa experiência, mas essa questão das máscaras sociais que a psicologia tanto explora, que a gente tem, e que são utilizadas no dia a dia para viver os nossos personagens como profissional, dentro da família, num círculo. Enfim, existem máscaras psicológicas colocadas, né? E aí ele põe que estava tendo um clima de confraternização ali que não tinha, entre aspas, fingimento. E não acho que é uma questão de fingimento, mas às vezes é uma questão de defesa, né? Você olha para a pessoa e fala, poxa, mas que blusa horrorosa. E você já pensou que blusa horrorosa e a pessoa está olhando na sua cara e você não vai dizer isso para a pessoa, mas assim, você não gostou daquela blusa e pode parecer grosseiro de ser isso para outra pessoa, mas num mundo desse as coisas fluem de uma maneira. Eu imagino que deve ser extremamente difícil, né, um convívio desse assim e só tendo mesmo um nível mais elevado, né, de pensamento, como o Paulo falou, não, a gente não está 24 horas, falo por mim, conectado com espíritos superiores e com altas esferas vibracionais, eu não dou conta, né? Então, imagino que deve ser bastante difícil esse convívio aí. Digamos assim, pensou, apareceu. Exatamente. No campo espiritual, a realidade é essa. Ali, eu costumo dizer o seguinte, que a maioria de nós vai ter que passar por uma reeducação quando desencarnar. Aprender a viver novamente como espírito desencarnado, aprender a cuidar do campo do pensamento, porque nós vamos ser vistos e percebidos em tudo que fizermos. Aqui na Terra se oculta, o corpo não permite que se veja, se perceba. As pessoas podem sentir o magnetismo dos nossos pensamentos, mesmo que estejamos em silêncio, mas elas não sabem, em sua maioria, o que estamos pensando. Então, no campo espiritual, isso não acontece. É percebido. Existe dois pontos aí, né? Um aqui, lá do outro lado, eles já percebem tudo que a gente pensa, eles sabem, né, tudo que a gente está pensando. Então, só aqui entre nós na Terra, né, entre uns e outros, que isso não é percebido. E segundo ponto, é uma análise, né, para a gente fazer do que é que eu ainda penso que eu não teria coragem que o outro soubesse que eu penso, né? É um exercício para a gente saber e a gente ir trabalhando essas questões nossas também enquanto está aqui. Mas para eles que estão lá do outro lado, nós somos transparentes, já somos transparentes para eles. Só não somos os nossos companheiros que estão aqui no plano físico, só isso, né? Então, não tem umas pessoas que a gente diz assim que a pessoa não sabe mentir? Que ela fica corada, dá taquicardia, ela fica diferente. É a mesma coisa lá do outro lado. Se a pessoa fingir alguma coisa, vai mudar, vai plasmar o seu perispírito de uma forma, ela vai ficar mais densa, mais pesada. Então, as pessoas, eu vejo isso como esse alerta, a gente entendendo essas coisas. E aqui essa discussão é boa para a gente reforçar isso, porque é pela repetição, falando, que a gente vai aperfeiçoando. Mais um lembrete para a gente já exercitar agora, no dia a dia, a questão do pensamento limpo, sem julgamentos. O dia a dia já exercitar agora, né? E existe uma coisa, por exemplo, se você prestar atenção, as pessoas têm uma reação, ou quando a gente fala algo, as pessoas não percebem, talvez, mas pela expressão do rosto, você percebe quando alguém gostou ou que não gostou, quando de um gesto seu ou de uma palavra. Geralmente eu percebo pela expressão da pessoa, a pessoa não tem noção, mas eu sei quando a pessoa gosta, quando ela não gosta. Por exemplo, aqui a gente já sabe através dessas expressões faciais das pessoas. Muitas vezes a gente não percebe que o outro percebe já essa questão da reação, né, da outra pessoa, não através do pensamento, mas através de alguma expressãozinha, que isso quem
estudava muito isso, né, que começou o estudo sobre isso, foi o Eurípides, né? Ele era perito em prestar atenção nessas coisas. Agora, você imagina lá que a tua luz começa a apagar, você fica mais pesado, né? O teu espírito fica mais... Deve ser uma situação. Então, o treinamento é agora, né, gente? Márcia? Boa noite, meus amigos. Eu fiquei uma vez assistindo uma palestra do Geraldinho, que nem acho que precisa a gente desencarnar, não, mas ele fala que ele passava uns 4 dias por mês lá em Uberaba com o Chico, e eram os dias mais alegres e mais difíceis ao mesmo tempo para ele fala. Que muitas vezes o pensamento sem freio, né, ele pensava alguma coisa, e não podia pensar perto do Chico. Diz que o Chico parava, olhava por cima do óculos, assim, encarava ele, e ele já sabia que o Chico tinha entendido o que ele pensou, e ele falava assim, Geraldinho, e o Chico e o Geraldinho já saía de perto. Então, você pode imaginar que não deve ser fácil mesmo, né? A pessoa deve ver a aura, pela própria aura já dá para saber, né? Mas é questão de assumir, né, também quem você é, né? E pronto, simplesmente assumir as suas falhas, os seus acertos e pronto, né? Ainda sou assim, ainda estou assim, estou trabalhando para melhorar. Não a pessoa querer ser algo que ela não é, né? Ainda não ter conseguido algo e querer dizer que ela é alguém, que ela já dominou certas coisas que não dominou. Simplesmente você tem que ser quem você ainda é, com todas as suas falhas e pronto, e assumir. Ok. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do ciclo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o Sr. Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito, em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos do mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O Sr. Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: eu sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas, no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, espera a positivação das moléstias para buscar o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confunde o método de tratamento apenas se registra o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre, querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra, e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar o tempo, a obra do tempo. Quer dizer, é um socorro muito mais difícil do que seria aqui, como um médico tratando doentes de corpo. Preparar campo mental, semear pensamentos novos, que a pessoa vai ter que assimilar esses pensamentos novos e operar mudanças nos próprios pensamentos. Vejam só, cuidar pela germinação disso e aguardar o tempo, que dependerá
vai definir muitas vezes a transformação, que depende muito da pessoa. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Quer dizer, o socorro espiritual sempre vai esbarrar nessa condição. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O Sr. Bacelar teve uma impressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. Ele está delineando aqui a dificuldade que eles, como trabalhadores espirituais, encontram no socorro a nós encarnados. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Vocês vão ver que realmente é a realidade. Partem prometendo muito trabalho, mas chegam no planeta, na Terra, gostam de viver descansados. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A ação abnegada, vamos assim dizer, desinteressada. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atolhado de elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios confunde igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Quer dizer, num certo estágio, primeiro que colocamos normalmente problemas e obstáculos onde não existem. E onde há dificuldades que fortaleceriam os nossos propósitos de servir, nós fugimos e alegamos que os problemas são muito grandes. Isso é muito comum em casa espírita. Eu tenho que falar isso. É muito comum em grupos espíritas que nós participamos, nos quais estamos envolvidos. Poucos realmente chegam com a disposição de trabalhar no campo e na oportunidade que vier. A grande maioria escolhe tarefas e nega a possibilidade onde poderia ser útil. Outros querem uma mudança imediata nas suas vidas porque, segundo eles dizem, estão trabalhando para a espiritualidade. Já querem mudanças nas suas vidas, imediatamente. Exatamente o que ele está falando aqui. Aí vem as fantasias criadas no campo do trabalho também, que muitos criam. Muitos alegam que têm tarefas pré-determinadas, como se fossem missionários no trabalho. Isso é muito comum também. Outros querem postura de comando, de direção a todo custo. Não querem ser úteis, não querem ser serviçais de outros, porque alegam que têm muito conhecimento, muita bagagem, muita cultura espiritual, então eles não vão fazer determinadas tarefas. Isso também acontece. E há muitos outros fatos. A gente observa aqui exatamente o que ele está falando. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Então, normalmente, a promessa, ao sairmos do campo espiritual para a reencarnação, é muito grande. Prometemos muita coisa. Mas chegamos aqui, até pela influência do meio, pela falta de maturidade espiritual, queremos mais o descanso, mais uma vida pessoal do que uma vida dedicada aos necessitados. Isso é muito grave e é o que vem acontecendo muito na seara de trabalho nosso. Algum comentário? Tem muita coisa aqui que foi falada, né? Fiquem à vontade. Observação falar.
observação é Bacelar, eu acho o nome dele. Se refere aos 2 médicos como uma medicina que eles faziam da época, né? Mas a gente observa esse mesmo desafio hoje, quando a gente se engaja no conhecimento da verdadeira cura. Muitos médicos hoje, eles enfrentam o mesmo problema do Bacelar, porque a gente olha assim o indivíduo como um indivíduo, as fronteiras, os desafios morais que a pessoa tem que vencer para se curar. Então a gente está olhando do jeito que ele olha. A gente, mesmo que a pessoa às vezes não queira. Então a gente atende às vezes a pessoa com uma dor, com depressão, com uma dor na perna que não melhora. A gente já começa a abordar como é que está a vida, né? A vida, qual é o bem que ela está fazendo, como ela está servindo. Então, a gente busca, quando a gente se engaja nessa luta, assim, essa é a nossa vontade realmente, de uma transformação mais íntima. Então, quem se engaja nisso é muito interessante, porque já vai para um trabalho mais, assim, do nível dele, e vai encontrar, eu estou falando isso porque vai encontrar essas dificuldades que ele está falando aí, as pessoas não querem fazer, ela quer que resolva a dor aqui no joelho, mas não quer fazer aquela transformação, é isso que ele está falando aí. Sim, do ponto de vista dos médicos, sim, seria essa visão que vocês têm com mais abrangência do que nós, com certeza. Eu ia falar uma coisa, mas é exatamente foi transmissor de pensamento, que na hora que o Paulinho começou a falar, eu levantei a mão, mas é na mesma linha. Às vezes não quer nem transcender para um nível mais alto, elevado, moral, espiritual, não quer o óbvio mesmo, né? O sujeito tem um câncer, precisa largar de fumar, não, eu vou continuar fumando. O cara tem DPOC, não, mas eu vou continuar fumando. Não, o cara tem diabetes, não, eu quero comer doce de leite de colherada. Então, assim, às vezes são coisas que não transcendem nem o raso, né? O que dirá essas questões. Eu digo às pessoas, nós, né? Nas quais eu me incluo também, a gente esquece muitas vezes da finalidade da doença. A doença não é um raio que vem do invisível e que por acaso acertou a sua cabeça. A maioria das vezes a gente faz doença, para não dizer todas, né? Emmanuel fala quase todas, e acho que deve ser uns 99%, talvez, 0,9%, mas está relacionada ao processo de cura superior, né? Que é o que o Paulinho colocou muito bem aí. Não é o joelho, né? É quem é o dono do joelho e por que aquele joelho está daquele jeito e o que aquela alminha precisa aprender com aquele joelho. Ok, vamos prosseguir. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo, entre aspas? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Ou seja, pessoas que já assumiram tarefas previamente. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham uma revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Isso a gente vê claramente, a maioria. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família, que a família absorve demais, que não tem tempo, condições para isso. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O Sr. Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Niceta, em nome de Alfredo, a fim de providenciar a solução de problema íntimo que lhes dizia respeito.
Então, ele fez aqui um retrato da condição humana, da contradição que vivemos como encarnados, em que alegamos muitas dificuldades, problemas para não assumir compromissos com o crescimento espiritual. Mas queremos ajuda espiritual, mas não fazemos a nossa parte a contento. Aí acho que cabe um comentário de cada um de vocês. Fiquem à vontade. Pode falar, Maurinho. Eu acho que tem, já foi dito isso, já tem alguns capítulos que nós abordamos essa questão, que é quanto a, de fato, qual é o papel, né, da gente aqui. A gente, por vezes, já comentamos em outros estudos, a gente esquece que a nossa realidade é a realidade espiritual, né, que fala bem essa parte final aí que Adão apresentou para a gente no capítulo, né, fala esse desculpismo, às vezes, porque você esquece da realidade espiritual da coisa, digo por mim, eu por vezes reclamo a beça e bato o pé e esbravejo e muitas vezes e falta, né, às vezes esse entendimento, essa transposição, essa, como é que é o nome disso? Quando você olha além, daqui a pouco vem a palavra. Então falta voltar a atenção para essa realidade perene, né, essa realidade de fato. Porque convenhamos, quando você vai fazer assistência, vou ali fazer assistência ao irmão menos favorecido, que está passando por dificuldade. Você ajuda, claro que você ajuda, mas você é o grande beneficiado. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Quando eu vou atender alguém, ajudar alguma pessoa, eu vou lá ajudar o outro, eu vou me ajudar, eu tenho plena convicção disso. Isso para mim é muito claro dentro da minha cabeça, no meu coração, que a gente é o grande beneficiado, né? Você acaba crescendo, aprendendo, recebendo auxílio da espiritualidade, acho que 200 vezes mais do que aquela momento, aquela migalhinha, aquela pontualidade em que você se dispôs, né, a fazer algo. Então, acho que é a questão do qual paradigma você vai viver, né? Que esse materialista, é o espiritualista. Isso é importante, né? A todo instante a gente entender essa nossa visão como sendo uma visão meio embaçada, uma visão meio iludida com a matéria. Seria interessante que a gente exercitasse, digo por mim, antes de qualquer um, essa visão espiritual da coisa, né? Difícil, né? Difícil aplicar todas essas máximas e ver no inimigo um sujeito que está te ajudando a crescer, ver na dificuldade, ver na doença, como sendo buriladores da tua alma, do teu caráter, da tua nobreza espiritual, mas é como a gente deveria encarar as coisas. Eu penso que às vezes, né, quando fala assim, viver lá na vida espiritual, né, eu penso assim que a gente tem pouca consciência que a gente já está nessa vida espiritual, né, a gente só está numa dimensão diferente, só tem ainda um corpo mais denso do que aquele que a gente vai ficar lá do outro lado, mas essa vida é uma só, é a mesma, a gente só vai continuar nessa vida que a gente está aqui, quando vem para cá, continua de lá, quando vai para lá, continua de cá, e acho que a gente tem muito pouca consciência, intelectualmente a gente sabe, mas eu acho que consciencialmente a gente ainda precisa aprofundar nessa história de saber que é só uma transposição, né? Que na verdade ela é só uma continuidade, que a gente está vivendo ela, então não é depois que a gente vai olhar, né, para isso, é todo momento, né? Agora, é depois, porque não, é uma continuidade, né? Essa questão do tempo de espaço é só algo aqui, né, desse momento que a gente está vivendo,
mas a gente tem que entender que ela é uma continuidade, né? Não existe não se interrompe nessa essa existência, né? Ela é uma coisa eterna, então só estão vivendo uma fase desse lado, depois vão viver do outro lado, depois volta para cá essa transposição, mas é uma coisa só, é só continuidade. Então, acho que a gente não tem muito essa consciência ainda, sabe, disso. A gente sabe intelectualmente, mas consciencialmente a gente ainda não assimilou muito isso. Por isso que a gente ainda fica nessa pendenga que a gente ainda tem um pouco de... Perde muito tempo, né? Nós perdemos muito tempo ainda na nossa caminhada com essa história ainda das ilusões, né, que o mundo nos oferece, que a gente fica preso, essas ilusões, por exemplo. Então, eu acho que a gente fica muito preso nisso, que a gente separa muito essa coisa da vida física, da vida espiritual, como se não fosse uma coisa só. Concordo com você, Abadia. Acho que é só do outro lado do muro. E concordo também que a gente tem o óculosinho de realidade virtual na cara. Então parece que aquilo que a gente está vivendo é o real, mas não é. Eu sei que o Adão parece que tem que sair um pouquinho antes, mas eu queria que ele... Eu assisti um vídeo sobre o Krishnamurti, quem quiser depois a gente passa para vocês, muito interessante, sobre a vida do Shiru Krishnamurti. Ele era uma alma, assim, é uma alma extremamente elevada, de grande elevação, mas ele gostava de carros bons, gostava de sapatos bons, de casa boa. Ele tinha uma vida comum, até um pouco mais, ele tinha um certo apego, não é apego, ele tinha um prazer, ele se dedicava às coisas também do mundo. É aquela história de estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso não é uma ilusão, certo, Adão? Não, não é uma ilusão. Não é Exatamente. ilusão. Essa é a proposta. Ele, por exemplo, assim como outros, tinha uma vida normal, mas não era apegado a nada disso. Yogananda tinha também uma vida social, como qualquer pessoa da época da sociedade americana onde ele viveu, mas internamente ele era uma pessoa desapegada. Internamente, exatamente. Totalmente. Tanto que as pessoas presenteavam ele, ele via que alguém achava bonito o presente, ele doava imediatamente aquilo ali. Não, isso vai ser para você. E quando alguma coisa ia gerando algum apego nele, ele falava, não, já está criando apegos, eu vou doar. E doava mesmo. Eles não tinham isso, mas viviam no mundo, porque tinham que viver no mundo. Tinha no mundo. E a questão da ilusão aí é o apego, e não o que você tem, o que parece uma ilusão, às vezes, aparentemente uma ilusão, que a pessoa vive de ilusão. Eu fiquei surpreso, porque o Krishnamurti, ele gostava de carros bons, ele tinha carro bom mesmo, carro caro, né? Ele tinha uma vida social, assim, de um nível elevado. E, às vezes, era é uma alma, assim, esplendorosa, né? Grande sabedoria, já um iluminado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse julgamento, às vezes, das posses, mas a pessoa, às vezes, não tem um apego profundo, interior, ela não tem um apego, ela vive no mundo, às vezes até um pouquinho mais, de uma forma mais... Mas ela não tem aquele apego àquilo, né? Perfeito. É isso mesmo. O que é muito raro. Né? É verdade. Mas quando eu falo de ilusão, eu não estou falando dessa questão de não ter as coisas, né? Quando eu falo de ilusão, estou falando da gente achar que só existe isso aqui, porque eu acho que essa questão de usar as coisas no plano físico, se não fosse para usar, não teria sentido de tê-las, né? Delas existirem. Mas eu falo assim, naquela questão de ficar apegado àquelas coisas, dar mais importância àquelas coisas do que a nossa caminhada espiritual, simplesmente isso, né? Que eu vejo que é ilusão. Ilusão é aquilo que é impermanente, aquilo que vai se transformar, aquilo que vai acabar, aquilo vai ficar, quer dizer, mas não quer dizer que você não pode usar, senão não teria sentido ter essas coisas aqui no plano físico, na matéria, se não fosse, né, até pelo fato que eu acho que é um exercício maior ainda, você conseguir isso sem que você dê mais importância para isso do que para a sua vida, né, para a sua existência, para o seu aprendizado. A Mauri, pode falar. Me lembrei também de uma das leis, que é a lei do trabalho,
Que aí parece esquisito, né? Pessoal confraternizando. A gente viu no outro capítulo que tinha menos gente do que assistido, tinha um monte de assistido que não recebeu um tratamento espiritual nos que dormem, lembra? Porque não tinha trabalhador suficiente, tinha uma vasta ala de... Mas aí você, lembrando da lei, você lembra que o trabalho é o limite das forças, mas que também é necessário o repouso, até mesmo lá. Vocês vão se lembrar de um... Foi no nosso lar, eu acho que foi, que falava que o governador, ele tinha raros momentos de descanso, e, no geral, esses momentos de descanso, ele ia fazer algum trabalho um pouco mais leve, mas também era um descanso voltado para o trabalho. Eu imagino que também, quanto maior o nível espiritual, o nível de evolução e de entendimento, né, do espírito, ele vai entendendo isso como sendo a satisfação, né, fazer o bem é bom. Na hora que ele chega num nível de compreensão profunda disso, eu acho que, de certa maneira, acaba sendo, entre aspas, o lazer dele fazer o bem, sabe? Ele vai ali, quando descansa, o sujeito trabalha, e quando descansa, quebra pedra, né? Então, assim, talvez por isso, né? Por esse entendimento supremo, essa amorosidade, essa fraternidade que o sujeito desenvolve, e ele passa a perceber como instrumento, como alguém importante na seara, que consegue ter alegria profunda nisso, alegria não... Felicidade, talvez, né? Não alegria, aquela coisa momentânea, mas felicidade em fazer o bem, né? De uma maneira muito autêntica, muito profunda. Não sei, estou tentando filosofar em cima da ideia, não tendo esse nível ainda. Ok, Adão, se você quiser, a gente pode fazer a prece de encerramento. O Adão precisa sair um pouquinho antes. Agradeço. Agradeço a vocês. Quem quiser participar do podcast, o link está no núcleo no grupo do NAR. Beleza. Perdão. Fique à vontade, Paulo, fazer a prece. Obrigado a todos. Alguém quer fazer a prece de encerramento aí? Então eu vou fazer. A badia está fechada, você está falando? Ah, tá, desculpa, que eu abri foi a câmera. Pode fazer, Paulo. Só pedir também para uma pessoa que está ali no WhatsApp pedindo ajuda, né? Como? Não entendi. Não entendi. Falei, pode fazer a prece de encerramento. Deixa eu só parar aqui, né? Que eu até esqueci. Pera lá. Você falou alguma coisa de... Não, eu falei que pedir também